para estarem participando com a gente no ForeBlue. Então, quero reforçar esse convite para os dias 11, 12 e 13 de setembro, né, no Teatro Carlos Gomes. Então, para quem já conhece, né, já participou das edições anteriores, nós temos vários palestrantes, né, de vários lugares aqui do Brasil. Nós temos também, esse ano, um teatro na sexta-feira, né, então, prestigiar a cultura espírita também, né, com esse teatro. E hoje o nosso palestrante especial, né, cada dia a gente vem falar de um palestrante, é o Zé Araújo, muito conhecido, né, daqui da casa. Então, ele vem trazer para a gente o seu conhecimento, né, como estudioso e cientista do comportamento humano, trazendo na palestra dele mais autoconhecimento, para agregar, né, para esse evento maravilhoso, com muitas informações. Ele é autor de vários livros, né, psicografados e de própria autoria, né, que traz o conhecimento dele, né, como o Nosfera, que é do conhecimento que ele agregou, né, com essa busca pelo comportamento humano, e outros livros, como o próprio Contos do Outro Lado 2, né, que foi lançado recentemente, né, com as psicografias reunidas. E também, né, deixar aquele aviso que ele vai estar palestrando. Durante todo o evento, ele vai estar lá também à disposição da espiritualidade. Em eventos anteriores, a gente, né, foi presenteado, né, por várias psicografias, até de familiares que surpreenderam através do autógrafo, né? Alguns receberam seu recadinho durante o período de autógrafos nos livros. Então, realmente, como médium, né, estará à disposição para trazer, né, as notícias do outro lado, que estão, com certeza, envolvidos nesse evento, né, a espiritualidade maior, trazendo muita informação para nós. Então, né, reforçar o convite, gostaria que todos estivessem lá participando com muita alegria, né, com a gente nesse evento. A palestra de hoje é com a Kátia Freiner, com o tema Evolução e Merecimento. A leitura é com a Letícia e eu sou a Gisele. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o pensamento, agradecendo aos espíritos amigos, a Deus, a oportunidade que temos de estarmos encarnados, com os conhecimentos que essa casa nos traz, podermos despertar a consciência para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, e o auxílio e amparo emocional para as nossas dificuldades, para os nossos conflitos familiares, a nossa gratidão pelas boas energias que caem sobre nós, que nos ampara e nos fortalece para o dia a dia, com as dificuldades que todos temos, que possamos estar aqui receptivos para absorver o conhecimento de hoje e levar para casa, para a nossa reflexão e buscar, né, o bom combate. Que assim seja. Nas trilhas da evolução. Caminhar em direção da luz não é tarefa fácil, ainda mais quando temos no encalço os vícios milenares das sensações e do instinto que teima em aflorar, atormentando toda uma vida. Nas trilhas da mudança, caminhas entre a luta e a própria herança, herdando erros de ontem, que avançam quando neles nos comprazemos, e só recuam quando fincamos o pé com determinação e sobriedade. A oração é o bálsamo que fortalece a esperança. E a fé é a alavanca que soergue a porteira, que abre-se para uma trilha menos tumultuosa. Em busca da melhora, trilha os caminhos da saúde física, não se esquecendo que ela depende sempre da saúde mental, que vai depender da saúde espiritual. Os caminhos que levam à felicidade sem mesclas é estreito e ainda confuso. Confuso porque não oferece facilidades, mas convida a uma constante renúncia. Nas trilhas da evolução, nos convida Jesus, aliviando nossa marcha e esvaziando nosso fardo,
mediante ao esforço e à medida que o nosso passo avança sem olhar para trás. Caminhemos nas trilhas da evolução e, a cada dia, te permite dar um passo nas trilhas da caridade e da misericórdia das tuas próprias faltas. Quando na trilha encontrardes pedras de incompreensão e preconceito, fortalece-te no silêncio e na certeza que esta mesma pedra é meritória de comiseração, pois sofre o peso da rocha, do sarcasmo e da ignorância. Quando na trilha te apresentarem os espinhos da calúnia e da difamação, fortalece-te com o bálsamo da paz e da compreensão de que as flores nascem em solos espinhosos. Fortalece tua trilha e aí verás o sol, que ao longo do caminho vai surgindo, dissipando as nuvens passadas que pairavam no homem velho, que vai ficando para trás. Segue nas trilhas da educação. Alonso de Veras. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 11/8/2004, na reunião mediúnica da CEIU. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos acompanha pela internet. Eu ia olhar para essa câmera, mas agora eu já não sei mais nem para onde eu olho, porque a gente está tão moderno que tem câmera para tudo quanto é lado aqui. Eu costumo assistir as palestras ao vivo mesmo, porque eu estou sempre aqui, né? Mas a do Júnior eu não assisti na quarta-feira, eu fui assistir hoje de manhã pela internet. Eu disse, olha, meninos, vocês têm que tomar cuidado, porque deu para aparecer até um mosquitinho aqui que estava andando na camisa dele. Aparecer todas as rugas nossas aqui. Está ficando bem moderna essa casa, viu? Bom, nosso tema hoje é evolução e merecimento. Todo mundo já ouviu falar, né? Nós temos que evoluir, nós temos que merecer para ter ajuda, né? Mas sempre perguntam, né? As dificuldades existem, estão ali, como é que a gente faz, né? Como é que é essa evolução? Como é que a gente faz para ter merecimento? Como é que a gente faz para ter ajuda, né? Pesquisando, eu achei várias definições de evolução. Se a gente for procurar, vai ter a definição de evolução para parte filosófica, para parte política, para genética, para biologia, né? Então, todas elas têm mais ou menos a mesma definição. Resumindo, é mudar aquilo que era. Claro que sempre para melhor, né? Mas nós temos que pensar na nossa evolução espiritual, que é para isso que nós estamos aqui. Então, eu trouxe umas questões do Livro dos Espíritos para a gente pensar um pouquinho. Geralmente, a gente usa assim questões do Livro dos Espíritos, aquelas perguntas, números mais altos, né? Aí eu cheguei bem lá no comecinho do livro, né, e comecei a dar uma olhada. Tem umas coisas muito interessantes que às vezes a gente passa direto, né? Então, no capítulo que fala da origem e da natureza dos espíritos, na questão 115, Allan Kardec pergunta o seguinte: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Porque é isso que a gente vê na humanidade, né? E a resposta que Allan Kardec recebeu é: Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Deu a cada um, ou seja, a cada um de nós, na nossa criação, uma missão, com o fim de que nós esclarecemos, que vamos em busca disso, né, vamos nos esclarecer, e alcancemos progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade. Conhecer a verdade e nos aproximar da verdade. Não aquela verdade que nós achamos que é a verdade, mas a verdade universal, a verdade de Deus. Na mesma questão, Kardec, muito questionador, ainda faz mais uma pergunta, né? Na nossa origem, né? Nós, quando fomos criados, somos criados na nossa origem. Podemos ser comparados como crianças, com as crianças que são ignorantes, quando nascem, né? São ignorantes e sem experiência, mas que ao longo da vida, nas fases da vida, vai adquirindo conhecimento e vai adquirindo experiência? E aí a resposta da espiritualidade é: sim, a comparação é justa.
Então, nós, espíritos, quando criados na nossa origem, somos iguais às criancinhas quando elas nascem aqui, quando elas reencarnam. Temos que aprender ainda e temos que experimentar. Mas Kardec continua ainda, né? A comparação é tão justa, né, que, se compararmos com uma criança, a criança rebelde, ela fica mais tempo ignorante e imperfeita, porque acaba não aprendendo. Enquanto que as mais dóceis, elas aproveitam mais, podem aproveitar mais ou menos, como ele diz na resposta, né? Eu traria aqui essa questão de docilidade da criança para a humildade para cada um de nós. Então, quanto mais humilde nós formos, mais nós vamos conseguir aprender, mais nós vamos conseguir captar, mais nós vamos conseguir experienciar e amadurecer o nosso espírito, amadurecer moralmente. Porque intelectualmente, a humanidade já chegou num ponto que nós temos grandes conhecimentos. Existe muita coisa ainda que nós não sabemos. Mas a espiritualidade também só vai deixar o ser humano descobrir mais coisas, mais cientificamente, mais controles de doenças, alguma coisa desse tipo, quando a humanidade estiver preparada para isso. As coisas, a gente recebe à medida que a gente está preparado para receber. Você não vai mandar um bebê sair caminhando. Você vai ensinar aquele passo a passo. O bebê primeiro, vamos dizer que já está numa fase que está começando a aprender, ele primeiro vai aprender a comer, a deglutir. Então, assim é conosco. Nós não vamos ter um ensinamento de algo que nós não estamos preparados para ter, que a gente não vai saber o que fazer com isso. É isso que o ensinamento não dar pérolas aos porcos quer dizer. O porco não vai saber o que fazer com a pérola, ele não vai valorizar. Ele vai comer, não vai fazer outra coisa. Então, para nós, só nos é dado o que nós estamos preparados para ter. E enquanto a humanidade não evoluir mais moralmente, não tem mais muito agora é um pensamento meu, tá? Não tem mais muito que a espiritualidade ficar dando para nós. Tantos cientistas, tantos espíritos já de renome já reencarnaram, descobriram, estudaram tantas coisas e nós não valorizamos isso. Nós não valorizamos o que nós temos do nosso lado. Se a gente comparar, a gente teve, assim, anos atrás, um boom de tecnologia, de avanço, televisão, internet, computador, telefone celular. Você parou para pensar que aqui, nesse instante, você consegue falar com alguém que está do outro lado do mundo, no mesmo instante. Nós tivemos muitas descobertas na área de saúde, tratamentos de doenças, mas, ao meu ver, isso tem diminuído de ritmo. As coisas não estão mais indo tão rápido como foram num determinado tempo. Porque o homem também não está mais evoluindo moralmente. Os ensinamentos estão aí. E o que a gente está fazendo com eles? Há 2000 anos, Jesus já nos deixou tudo que a gente já sabe. Vocês vão escutar, eu li aqui para essa palestra, tudo o que a gente já estudou, já leu e já ouviu em palestras, em seminários, na televisão, na internet. E por que isso é tão difícil ainda? Por que nós ainda continuamos num passinho de bebê a nossa evolução? Na questão 117, pulando uma aqui, Kardec pergunta: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? E a resposta é certamente. E aí a resposta continua, né? Ela é bem longa. Depende de cada um. De cada um de nós, a nossa evolução, o nosso progresso e a evolução da humanidade. Porque se nós somos... Vamos fazer um exemplo. Vamos dizer que nós somos em 100 mil. Ou vamos pegar a população de Blumenau, mais ou menos 320 mil pessoas.
Dessas 320 mil pessoas, 1.000 estão mais evoluídas. Blumenau vai evoluir? Ou vai continuar com violência? Porque a maior parte ainda continua assaltando, roubando, matando. E o assaltando, roubando não precisa ser o que a gente pensa só de casa em casa. É o que eu faço no meu trabalho com o meu colega. Eu passo por cima dele. Eu minto para o meu chefe. Eu não faço o serviço que eu devo fazer. Então, como é que a cidade vai evoluir se desses 320 mil, só 1.000 tentam seguir o caminho do bem, tendo seguir o caminho correto, tentam fazer a coisa certa? Porque nós precisamos nos unir. Nós somos todos irmãos. Nós somos criados do mesmo Pai. A gente deveria nos ajudar e ajudar os outros. A gente não consegue ajudar os outros, a gente não consegue ajudar a humanidade a evoluir, a nossa cidade a melhorar, porque nós não conseguimos nem melhorar nós mesmos. A gente está fazendo ali, passinho a passinho, tentando se melhorar, fazer o bem, e aí a primeira pessoa que vem diz, olha, tu viu fulano lá, fez isso, aquilo, e aí a gente já começa, é mesmo, né? Ele não presta, ou ele só faz coisa errada mesmo. Opa! Já entramos naquela sintonia de novo. A gente faz isso, a gente fez isso, a gente faz isso em muitas encarnações. A questão não é essa, a questão é, eu já percebi isso, então o que eu vou fazer para não fazer mais isso? Para não entrar mais na sintonia. E é assim que a gente vai ajudando as pessoas, e é assim que a humanidade vai evoluindo. É assim que a nossa cidade vai se tornar diferente. Não, mas espera aí, vai que fulano tem os problemas dele, né? Eu acho que só o fato de eu não continuar uma fofoca, uma coisa errada, eu já estou começando a fazer a minha parte. Porque quando a gente acha, agora eu li aqui que a gente tem uma missão, né? Então, meu Deus, eu tenho uma missão. A gente acha que missão é ser Chico Xavier, é ser Madre Teresa, mas a gente nem tem condições de nada disso ainda. A nossa missão começa conosco mesmo. A partir daí, a minha missão é o meu próximo mais próximo, que pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu filho, pode ser minha filha, pode ser meu irmão, pode ser minha irmã e pode ser alguém do trabalho. Se a gente começar a pensar assim e trabalhar assim, a gente consegue realmente dar os próximos passos. Mas a gente fica parado pensando em qual é a minha maravilhosa e grande missão. E ela é tão pequena e eu não dou conta, porque para isso eu tenho que olhar para mim mesmo, já que depende de cada um de nós. O progresso dos espíritos depende de cada um. Aí, na 119, o Kardec pergunta, mas Deus não poderia isentar os espíritos dessas provas aí que devem suportar para alcançar já direto a primeira ordem? Porque nesse capítulo fala da classificação dos espíritos, né? Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Essa primeira ordem seria espíritos puros. Então, ele quer dizer, a gente não poderia já ser criado sem ter que passar por isso tudo, já sabendo tudo? Já ser um espírito puro? E aí a resposta que ele recebe, se nós, né, tivéssemos sido criados perfeitos, não teríamos méritos para desfrutar os benefícios desta perfeição. Aí eu fiquei pensando assim, a gente tem tudo, né? A gente tem tecnologia, nós temos, a maioria de nós tem várias situações, mas vamos falar grosso modo. Nós temos tecnologia, nós temos família, nós temos saúde, e a gente não valoriza isso. Se a gente tivesse já nascido com tudo isso, vocês acham que a gente ia valorizar? Se já, ao longo dos anos, a gente tem que adquirir isso, a gente tem que se esforçar para isso. Quando tem, não valoriza? Imagina se a gente já tivesse vindo com isso, né? Já tivesse vindo espíritos puros, sabendo tudo, não precisando fazer nenhum esforço, né? E aí Kardec completa, onde está o merecimento sem a luta? Se a gente parar para pensar,
A gente só valoriza as coisas que a gente teve que se esforçar e lutar muito para conseguir. E às vezes, ainda assim, a gente não valoriza, tem que perder para começar tudo de novo. Para começar a se esforçar e conseguir aquilo tudo de novo. Nós não nos lembramos que nós não viemos na Terra para lazer. Ah, quer dizer que eu não posso me divertir? Quer dizer que eu não posso ter uma casa na praia, uma casa no campo, eu não posso passear? Jesus não disse nada disso. Ele só deixou o caminho para que a gente chegasse a uma evolução. E esse caminho demanda um esforço. Mas a maioria de nós acaba estando acomodados. Se uma criança, por exemplo, na hora que ela for aprender a andar, ela cair, ela já sabe engatinhar, daí ela cai de novo. Daí pai e mãe assustam, brigam, porque daí quando caiu, quebrou alguma coisa e ela fica toda preocupada. Bom, ela não está pensando assim, mas ela vai reagir mais ou menos assim. Cada vez que eu vou andar, que eu fico em pé, eu caio, me machuco e ainda recebo uma bronca. Então é mais fácil ficar engatinhando. Então eu vou ficar engatinhando. Quantos anos eu posso demorar, uma criança pode demorar para aprender a caminhar? Porque ficou mais fácil engatinhar. E eu acho que a humanidade está mais ou menos por aí. Está muito fácil engatinhar. Aprendemos a engatinhar e chegamos aqui. Nós não estamos querendo mais nos esforçar para aprender a caminhar. A nossa missão, primeiro é conosco, depois com nossos irmãos, porque nós não vamos evoluir sozinhos. Imaginem um pai ou uma mãe que desencarnou e foi um bom espírito, uma boa pessoa, e alcançou um elevado patamar lá no mundo espiritual, e que está bem lá. Está numa colônia ótima, está bem, só que o seu filho não conseguiu isso. Seu filho continua errando, desencarnou, foi para o umbral. Essa mãe e esse pai vão continuar a evolução deles, sendo felizes, alegres, contentes? Ou eles vão se preocupar com o filho que está lá no umbral? Vai se preocupar com o filho, vai fazer tudo o que pode para ajudar, para resgatar. Só que esse filho, numa outra encarnação, não foi nada desse pai e dessa mãe. Numa outra foi irmão, numa outra foi pai. Então, porque quando a gente fala em filho, a gente pensa assim, ah, sim, não, porque é meu filho, então eu vou cuidar. Mas cada um de vocês aqui pode ter sido filho um do outro em alguma encarnação. Então, nós somos todos parentes, mas a gente não vê assim. A gente só olha para a gente, para o nosso umbigo. O que eu sou, o que eu estou fazendo, é meu, é minha família, é o meu filho. A partir do momento que a gente entender que nós somos um só, que nós somos irmãos e que nós temos que evoluir, mas que junto nós temos que levar os nossos irmãos, aí nós vamos conseguir, eu acho que, aplicar a máxima de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. A gente não consegue amar ao próximo porque a gente não ama a si mesmo ainda, a nós mesmos. Não aquele amor que a gente acha que é amor. O amor que Jesus quis nos explicar e que nós não entendemos ainda até hoje. Quem que entendeu? Pessoas como Chico Xavier, que estão preocupados com todas as pessoas, com aquele que está com aquele andarilho, com aquele outro que está doente, com aquele que está passando fome. Quando nós nos preocuparmos como um todo, daí sim a humanidade pode melhorar. E na questão 121, Kardec ainda pergunta, esse capítulo 1 do segundo livro segundo, é muito interessante, tá? Se vocês quiserem ler, recomendo. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal? E as respostas. Não tem todos nós, agora eu já estou puxando para nós, né? Não tem todos o seu livre-arbítrio?
foram criados simples e ignorantes, tendo tanto aptidões para o bem quanto para o mal. Quem é mau fez uso do mal. Então, essa é a resposta da espiritualidade. O engraçado é que todos nós, acho que gostamos de ter livre-arbítrio, né? Todos nós queremos ter, porque a gente não quer ninguém mandando na gente. A gente quer tomar as nossas próprias decisões. A gente quer ter o direito de ter livre-arbítrio, mas não quer ter o dever de ter livre-arbítrio. Porque tudo o que nós fizermos, todas as nossas decisões, elas têm um efeito. E esse efeito volta para nós. Tudo o que nós fizermos de bom vai voltar para nós. Nesta encarnação, na próxima. A gente não pode esquecer que a nossa vida não é só essa encarnação. E a gente esquece. Porque o que a gente faz? Ai, mas eu estou praticando bem, eu sou tão boa, eu só faço coisa boa, eu só faço coisa certa e nada de bom me acontece. Mas a gente esquece que a gente tem outras encarnações. E que a gente já fez coisas erradas. Uma vez eu fiz uma comparação com um saldo de conta bancária aqui. Se eu estou só fazendo bem e nada de bem me acontece, é que eu ainda estou com saldo negativo. Eu fiz tanta coisa errada que eu ainda não consegui saldar aquela minha dívida. Mas sim, volta, tudo de bom que a gente fez, volta. Ou está resgatando aquilo lá que eu fiz, cobrindo aquela conta, né? Ou vai vir mais adiante. Nós é que somos muito imediatistas. E a gente é imediatista porque a gente, por mais que saiba, continua pensando na nossa vida somente nesta encarnação. A gente não pensa em nós como espíritos milenares. Como tantos 1000 anos e quantas encarnações a gente tem. E tudo que a gente faz de errado também vai voltar para nós. Eu fiz uma coisa de errado, não me aconteceu nada de errado. Beleza, vou continuar fazendo coisa errada. Mas ela vai voltar. Cedo ou tarde, vai voltar para nós tudo o que nós fizermos. A questão é, o que eu quero para mim? Kardec, na Revista Espírita, ele diz o seguinte, ó, a maioria de nós queremos receitas prontas. Seria mais fácil, né? Os ingredientes Jesus já deixou para nós. Acho que muitas palestras foram faladas aqui, nós vamos relembrar mais algumas. Que é como fazer a nossa reforma, que é como evoluir, como melhorar, né? Mas, se todos aqui recebessem a mesma quantidade de ingredientes e a mesma receita, o bolo de cada um ia sair diferente. Porque um vai botar mais trigo, outro vai botar mais leite, outro vai deixar mais tempo no forno, outro vai deixar menos, baseado em quê? No conhecimento e na experiência de cada um de nós. Quem nunca fez bolo vai ter mais dificuldade, porque não tem o conhecimento, não tem a experiência. Quem já fez vai ter mais possibilidades de acertar. Como é que nós vamos fazer isso, então? Já que nós temos tudo na mão. Nós temos o trigo, nós temos o açúcar, nós temos o ovo, nós temos o leite, nós temos o fogão para assar, nós temos a manteiga, nós temos tudo ali. Há mais de 2000 anos, Jesus já deixou para nós. E a doutrina espírita veio clarear isso, veio trazer para nós de uma maneira mastigada. Não tem como não entender. E já fazem 150 anos. E a gente ainda tem dificuldade de colocar em prática. O importante é, eu estou querendo botar em prática, eu estou me esforçando para botar em prática, porque tudo isso gera merecimento. Mas o que nós estamos falando aqui é de coisas verdadeiras, não é de faz de conta. Muitas vezes, a gente acha que está se esforçando, mas aos olhos da espiritualidade, não há esforço nenhum ali. E aí nós vamos começar, então, com a primeira dica, não, né? Horrível isso, né?
com uma primeira lembrança do que a gente já sabe, que a gente já conhece, né? As respostas dos nossos anseios, dos nossos problemas, das nossas dúvidas, estão dentro de nós mesmos. Santo Agostinho já deixou dito para nós: conhece-te a ti mesmo. Fazer uma reflexão diária, nós nem oramos diariamente, imagina fazer uma reflexão, porque reflexão demanda mais tempo, né? Porque se a gente não se conhece, se a gente não olha para nós e não sabe como é que nós estamos agindo, quais são nossas atitudes, a gente não sabe como é que está acontecendo por aí. A gente não percebe que está sendo grosso com fulano, deixou de dar uma resposta para ciclano, porque a gente está tão embutido no nosso ego, no nosso eu, que a gente não olha para se conhecer. A gente criou um conceito do que nós somos ao longo dessa nossa vivência de milhares de anos e várias encarnações. A gente criou um conceito do que eu sou. E é difícil, é ruim olhar para si e ver que eu não sou nada daquilo, ou que eu não sou bem aquilo, ou que eu faço... Não é bem assim as coisas que eu penso, né? Mas por quê? Por causa do orgulho ainda. A humanidade só vai conseguir mudar quando a gente conseguir dominar o orgulho. E todos nós temos. Uns mais, outros menos, outros venceram mais, outros têm que caminhar mais ainda. Mas se criou, aconteceu o orgulho. A gente pode fazer algumas experiências. A partir do momento em que qualquer pessoa puder me dizer qualquer coisa, independente de ser verdadeira ou não, e eu não me incomodar com aquilo, opa, meu orgulho está lá embaixo, então. Já venci bastante. As pessoas, quando dizem coisas para a gente e nos magoam, estava lembrando... Acho que é alguma palestra que eu ouvi. A gente diz assim que a gente está magoado, que fulano magoou a gente, ciclano magoou a gente, né? A gente não para pensar que ninguém consegue magoar a gente. Nós é que nos magoamos. Porque a Gisele pode falar uma coisa para mim hoje, e amanhã ela pode falar outra igualzinha. E hoje eu não me magoei e amanhã eu fiquei magoada. Então foi o que ela disse? Ou será que fui eu? Será que foi meu estado de espírito? Será que é como eu estava? Como é que eu estava naquele momento? Então, a mágoa, a gente deixa vir, a gente cria. Ninguém consegue nos magoar se nós não deixarmos. Ninguém tem o poder sobre nós. A nossa reforma íntima, ela exige esforço e exige perseverança e demanda tempo. Não queiramos ter aí, vamos dizer, que nós temos aí em torno de uns 40 mil anos. Eu sempre digo que nós temos 40 mil anos. Daqui a pouco eu tenho que mudar, porque já faz uns 5 anos que eu digo 40 mil anos, né? Então a gente tem 40.005 anos, né? E a gente não pode querer mudar amanhã. E aquilo tudo, aquela bagagem toda que a gente trouxe. Não posso simplesmente jogar fora? Não. O livre-arbítrio, aquilo que a gente quis muito ter, ele faz com que aquilo tudo também tem que ser resgatado, tem que ser trabalhado, tem que ser compensado com o bem. Tudo que eu faço em prol do bem vai compensando coisas que eu fiz. Pode ser que eu tenha que compensar alguma coisa com aquela pessoa porque eu fiz muito mal para ela. Mas a partir do momento que eu melhorei, me tornei uma pessoa realmente melhor, numa energia melhor, num pensamento melhor, perdoei, pedi perdão, já posso me dizer que eu sou até um pouquinho mais purinho, assim, vamos dizer. Isso daqui a muito tempo.
Mas aquela pessoa ainda não me perdoou. Aí o meu resgate com aquela pessoa acabou. Porque ela não quis. Eu fiz tudo o que podia e ela não quis. Mas não quer dizer que porque a determinada pessoa não quer o nosso perdão ou não quer nos perdoar, que a gente não tem que continuar trabalhando no bem. Se eu não consigo fazer nada mais por ela, eu vou fazer por outros. Nós estamos cheios de irmãos que estão precisando de ajuda. A gente tem que lembrar que a solução dos nossos problemas não está nas outras pessoas. Ela está em nós mesmos, né? Como eu comecei falando. E a nossa fuga é colocar a desculpa no meu filho, na minha filha, no meu marido, no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu trabalho. Livre-arbítrio. Lei de causa e efeito. Eu estou onde eu estou hoje pelo caminho que eu trilhei até aqui. Ninguém me jogou aqui. A caminhada fui eu que fiz. No Evangelho, no capítulo 27, se a gente ler, ele vai estar dizendo assim para a gente: ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Depende de nós. Perder tempo culpando qualquer situação, qualquer pessoa ou qualquer coisa não vai resolver. Mesmo que em determinado momento a gente tenha sido a vítima e não o algoz. Mas isso foi em determinado momento. Em outros momentos, em outras encarnações, nós não fomos a vítima, nós fomos o algoz. Que mais? Orai e vigiai. A palestra do Júnior, quarta-feira, falou muito sobre a prece, né? Ele até leu uma psicografia que está lá sobre o medicamento diário. Prece 2 vezes ao dia. Receitadinho para nós. A gente faz? Não faz nenhuma às vezes, né? Porque quando vai fazer, está lá na cama, chorando, já bocejando, quase dormindo, já foi. No outro dia, será que eu rezei ou não rezei? É? E pior, a gente terceiriza a oração. Ô, Letícia, eu estou passando mal, tá? Estou entrando em depressão. Pode orar ali para mim. Pedir para o pessoal lá da CIU ora, fazer uma oraçãozinha para mim. Gente, não quer dizer que a gente não possa pedir ajuda. Não é isso. Não quer dizer que a gente não possa pedir para os outros nos ajudarem com oração. Mas vamos jogar aqui metade, então. Metade das pessoas que faz isso não está orando por si mesma. Não está fazendo o próprio esforço. Você faz para mim. Aí vai dar tudo certo. Bota o nome lá no livrinho, vamos fazer vibração. As orações que as pessoas fazem para chegar a uma determinada pessoa, e não vai chegar. Porque se ela não tiver o merecimento, ou se ela não estiver fazendo o esforço de receber, não vai chegar. Então não vou mais fazer oração para o fulano, porque fulano não merece ou não está se esforçando. Primeiro, eu não sei se fulano está se esforçando ou não. A verdade pertence a Deus. Eu não sei o que ocorrer em outras encarnações. Segundo, nenhuma oração é jogada fora. Fica lá, esperando o momento, acumulando, esperando o momento que aquela pessoa faça por ela. Que ela abra um caminho para que aquela oração possa entrar e possa, sim, ajudá-la. Porque se ela não faz a parte dela, a espiritualidade não consegue ajudar também. Eu estou com o campo fechado, vou receber ajuda de quem? Como? Né? Tem uma história de Divaldo. Eu estava tentando lembrar se eu li ou se eu vi um vídeo dele contando. Alguém escreveu essa história dele ou eu vi um vídeo. Mas é que isso fazem muitos anos. Divaldo conta que, certa vez, ele colocou no livrinho de orações dele, que ele tem um horário, que ele se recolhe e vai fazer as orações dele. Né? Daí, ele disse que leu no jornal que um rapaz jovem havia se suicidado. Tinha se jogado embaixo de um trem, e a gente imagina como fica o corpo físico num suicídio desse tipo. Imagina também o corpo perispiritual. Né?
não conhecia, nunca tinha ouvido falar da pessoa, mas se condoeu. Era irmão dele, né? Nosso irmão. Pegou o nome dele e colocou no caderninho dele. Quando se recolheu para a oração, eu fiquei pensando assim até na época, ele deve ficar mais de 1 hora rezando, né? Porque ele vai colocando os nomes no caderninho. Aí eu também pensei, como será que faz para tirar os nomes do caderninho? Será que vem o Espírito e diz, aquele lá já está bom, pode tirar o nome dele. Não sei como é que isso acontece, mas se o caderno dele está aumentando desse jeito, eu imagino que ele fique mais de 1 hora rezando por pessoas que ele não conhece, mas que são nossos irmãos. E ele rezou por aquele espírito, com aquele nome no caderninho, por 15 anos. Algum de nós ia fazer isso por 15 dias? Faria, né? E aí ele conta que certa vez, que é uma coisa que ele combate muito, que é muito difícil de acontecer, mas certa vez ele se deixou desanimar. Coisas que aconteceram, ele ficou triste, estava cabisbaixo, desanimado. Aí ele disse que chegou um espírito e começou a conversar com ele e colocar ele para cima, né? Um desencarnado. Não ligue para isso, não dê bola. Começou a colocar ele para cima, né? E ele disse, não, vou desistir, estou desanimado, não quero mais saber, pode ir embora, não adianta você ficar aqui me ajudando, me deixe quieto aqui, né? Aí o espírito disse para ele, eu não vou embora, eu não vou abandonar você. Você não me abandonou, você orou por mim por 15 anos. Eu não vou abandonar você. E aí, Divaldo pergunta quem é o espírito, e ele conta que foi aquele espírito, foi isso que aconteceu, que suicidou. Divaldo pegou o nome dele e orou por ele durante 15 anos. E ele disse, eu recebi todas as suas orações. No começo eu não sabia o que era. Eu sentia só uma coisa, uma ajuda, uma força. Não sabia o que era nem de onde vinha. E aquela força que estava chegando, aos poucos, foi me deixando mais forte. Depois eu soube que era uma oração. E mais tarde eu soube que vinha de você. Então, a oração, a prece, feita realmente de coração, de boa vontade, ela jamais é desperdiçada. É um remédio fantástico. É o que nos ajuda a ter forças para passar tantas coisas, para enfrentar tantos problemas, mas a gente não usa e terceiriza ainda, né? No Evangelho também nós temos a cada um segundo suas obras. Então, faça aos outros o que você gostaria que fizessem para você. Porque eu sou hoje segundo as minhas obras, o que eu fiz até hoje, o que eu passei até hoje, como eu reagi a tudo que eu passei, que problemas todos nós temos. Mas fulano, eu perdi um filho nessa vida, você não perdeu. Posso não ter perdido nessa, mas perdi numa outra. Não sei. Se você perdeu, tinha um motivo para perder. Ou o seu caminho, ou o caminho do seu filho levou para que isso acontecesse. O que a gente tem que entender é que nada na natureza, não cai uma folha sem que a espiritualidade faça uso disso. Não era para acontecer mesmo? Então tá, mas vai ser usado para o seu amadurecimento. Para o amadurecimento daquele espírito, de quem desencarnou. Para fulano aprender, para ciclano aprender com o que aconteceu com você para que ele não perca o seu filho. Mas a gente não vê os sinais ao nosso redor. A nossa busca diária pelo aperfeiçoamento requer disciplina e dedicação. A nossa reforma íntima, fazer oração, fazer o Evangelho, conhecer a si mesmo, requer disciplina e dedicação. Deus não pediu perfeição. Ele pediu que a gente se esforçasse, se dedicasse e melhorasse.
O nosso pensamento é quem cria ou transforma a nossa realidade. Então, nós temos o poder de mudar tudo o que está acontecendo conosco. Não no nosso tempo, porque a gente não pode mudar as leis naturais. E, às vezes, o nosso tempo vai influenciar no tempo de outra pessoa. Mas, sim, pensamento tem poder. Pensamento é energia. A ciência já comprova pensamento positivo, energia positiva cura doenças. Pensamento tem muito mais poder que a gente imagina. Senão, pessoas sadias, que vivem reclamando da vida, vivem se vitimizando, vivem se magoando, guardam mágoas de coisas que nem existiram, acabam doentes, acabam morrendo. E pessoas doentes, com a sua fé, com o seu pensamento positivo, com a sua oração, acabam curadas. E a gente vê, conhece e sabe muitos casos assim. Então não tem mais como duvidar. Os ingredientes estão ali. O que a gente vai fazer com ele é responsabilidade nossa, cada um segundo suas obras. Não vai ser diferente. Se no meu bolo eu não quiser colocar ovo, a responsabilidade é minha. O bolo vai ficar do jeito que eu fiz. E a responsabilidade não é dos outros. É minha. E ainda para a gente lembrar que o fato da gente não querer, muitas vezes, evoluir, querer ficar só engatinhando, não vai mudar a evolução do mundo. A evolução de outras pessoas. Se eu quiser ficar para trás, continua sendo o meu livre-arbítrio. Se eu não quiser mais reencarnar na Terra, que pode ser que na minha próxima reencarnação a Terra já seja de regeneração, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, essa transição da planeta Terra, eu não sei quanto tempo eu ainda vou viver, e eu não sei, depois que eu desencarnar, quanto tempo eu vou ficar lá na intermissão e vou demorar para reencarnar. Mas pode ser que quando chegar a minha vez de reencarnar de novo, a Terra já seja um planeta de regeneração. E aí eu vou para ela, ou eu vou voltar para um planeta como a Terra é hoje, de provas e expiações. Que vai ter um outro nome, mas vai ser como ela é hoje, como é hoje a Terra. Então, o que eu quero para mim? O que nós temos que lembrar é que problemas todos nós temos. Uns mais, outros menos. Uns de um tipo, outros de outro. Mas com a quantidade de reencarnação que a gente já teve, provavelmente a gente já passou todos eles. Mesmo os que a gente não está passando nessa encarnação. E a gente não tem aprendido com os conhecimentos que a gente tem adquirido e com as experiências que a gente tem passado. E aí às vezes vem as doenças, às vezes vem a dor, às vezes vem o desencarne de um ente querido, para a gente acordar para Jesus, né? Para a nossa evolução. E eu achei uma definição muito interessante de milagre, porque a gente, quando não quer se esforçar, a gente quer milagre, né? A gente quer que as coisas mudem. Então, milagre é a nossa capacidade de transformar problemas e oportunidades de evolução em crescimento espiritual. Os problemas existem. O que eu vou fazer com eles? Vou passar a minha vida reclamando ou vou aproveitá-los para, além de saná-los e não ter mais eles, não precisar mais ter eles, evoluir? Porque toda vez que nós passamos por um determinado problema e nós conseguimos transpô-lo, e transpor ele não é colocar debaixo da cama. Porque às vezes a gente parece que conseguiu sanar um problema, mas a gente passou o tempo todo se lamentando, se lamuriando e reclamando. Não teve valor. O valor é como você passa esse problema. É enfrentar e, quando não tiver mais nada o que fazer, se resignar. Lembrar da nossa psicografia, né? Nós vamos caminhar as trilhas da evolução.
vamos olhar para nós, vamos olhar para os nossos defeitos, para os nossos erros, melhorar a nós mesmos, não criticar o outro porque nós já passamos ou vamos passar por aquilo, pelo mesmo problema, ou passamos em alguma encarnação ou vamos passar ainda. E depois do nosso melhoramento diário, que não vai ser nesta encarnação, nós não vamos chegar ao fim do nosso melhoramento, é uma caminhada que começa a partir do momento que eu acordei para o que eu tenho que melhorar. E vai continuar em próximas encarnações. Tem uma história nesse livro aqui, Tudo é Possível àquele que crê, que eu gostaria de passar para vocês. Aqui é narrado o desencarne, um acidente, que acontece com Florinda e seu marido Andreu. Eles estão voltando de São Paulo, de uma reunião de negócios, porque eles têm negócio próprio, né? Comércio. Numa estrada que já está deserta, porque é meia-noite, e a espiritualidade está ali para levar Florinda, porque chegou o momento dela. E aí acontece, numa curva fechada, de estourar o pneu do carro, o marido perde o controle do carro, bate numa árvore, cai numa ribanceira e Florinda desencarna, fica presa entre as ferragens e desencarna. O marido acabou sendo jogado para fora do carro, né? A própria história já é antiga, provavelmente não precisava usar cinto de segurança na época, né? Então, mas ele é jogado fora do carro e está lá, desacordado. Florinda, né, o espírito de Florinda, escuta, porque está toda preocupada, né, com o marido, vai lá, tenta acordar ele, né? E a espiritualidade que vem socorrê-la, conversa com ela e ela ouve. O que não acontece em muitos casos. A perturbação é tanta que não se ouve quando se recebe ajuda. Às vezes não se recebe ajuda, mas muitas vezes a ajuda está aí e a gente não ouve por causa do nosso grau de perturbação. Realmente, ela estava muito preocupada com o marido, mas ela conseguiu ver e ouvir a ajuda que estava chegando. Mas não tinha ainda percebido o que tinha acontecido. Aí ela pede ajuda para o marido, né, preocupada com ele. Eles olham o marido ali e dizem, não, ele está bem, ele vai receber ajuda, né? E, meio atordoada pelo acidente, aos poucos ela vai percebendo, porque começa a chegar o resgate, né? Começa a chegar os bombeiros, vê o seu outro corpo lá, que é o corpo físico, né? Então, aos poucos, ela vai percebendo que, opa, eu morri? E aí os espíritos que estão ali dizem o seguinte, isso não é nós que não é nós que vamos responder para você. Nós estamos aguardando uma pessoa que está chegando ali e você vai saber. Mas, Florinda, vou ler aqui umas partezinhas. Todo aquele amparo à recém-liberta do corpo não era cometido por acaso, pois Florinda fez por merecer toda aquela ajuda. Como eu disse, nem todos têm o direito de receber ajuda, têm o merecimento, têm o benefício. E outros, por estarem tão transtornados, acabam não percebendo que a ajuda está ali. Como é que foi a vida de Florinda? Florinda e o marido casaram cedo, trabalharam honestamente, botaram o seu comércio, tiveram uma vida razoável, com alguns bens, e ela começou a ajudar as crianças de rua, começou a ajudar as crianças necessitadas e acabou colocando um orfanato. Dedicou-se às crianças e, certa feita, engravidou e tiveram uma menina. A menina, aos 6 meses, foi descoberto que tinha um problema cardíaco. Gastaram praticamente todos os bens em cirurgias e internações até a menina ter 3 anos de idade. Sempre sem revolta, procurando fazer o melhor possível, cuidando da filha, não se preocupando a essas alturas com os bens materiais, que às vezes a gente é tão apegado que, não,
se eu vender isso, mas mas vai ter solução a cirurgia, né? Às vezes eu conheço casos de uma pessoa, eu conheço na verdade um caso de uma pessoa que foi isso que aconteceu. Os bens existiam, mas vamos esperar o transplante pelo SUS, tendo condições de pagar um tratamento particular, e a pessoa desencarnou. Aí, chegando aos 5 anos, a menina, o médico disse, tratamento até lá, o médico disse, ela precisa de mais uma cirurgia. Se der tudo certo, ela vai estar curada. Venderam tudo o que tinha e venderam os últimos bens, inclusive a casa que moravam. Fizeram a cirurgia, houve complicação e a menina desencarnou. A gente imagina a dor dos pais, né? Acho que só quem perde filho para saber mesmo, principalmente filho pequeno, que a gente pensa que não cresceu ainda, que não viveu, que tinha tanto para viver, né? Os pais não se revoltaram. Florinda não se revoltou. Conheceu, após isso, a doutrina espírita. Continuou trabalhando com as crianças no orfanato, inclusive fez uma agregação aí desse orfanato a essa casa espírita, daí a casa espírita também já conseguia ajudar as crianças do orfanato, né? Florinda suportou com heroísmo a dor. E quantas vezes a gente se revolta, né? Por outras coisas até menores, né? A resignação foi uma das virtudes de Florinda. Quando não tem mais o que fazer, vamos nos resignar. A revolta não vai resolver nada. A resignação, a qual lhe dava créditos para ser amparada daquela maneira depois da morte. Nenhum só dia ela se permitiu ficar em casa chorando. Quando a dor se fazia intensa, ela consolava os outros pais. Ela não se permitia ficar em casa chorando a sua dor. Ela transformou isso em bem ao próximo. Ela ajudava os outros pais que tinham perdido também filhos, né? E aí um outro trechinho que eu gostaria de ler, para a gente pensar no nosso dia a dia. Vai mais adiante, aqui já pula, né? De fato, o ser humano está longe de conseguir enxergar a realidade à sua volta. Pois a alguns metros de uma cena inesquecível, uma pequena multidão fazia os comentários mais absurdos e deprimentes, tais como: ah, mas aquele marido devia estar bêbado. Ah, eles deveriam estar brigando. Ah, ele deve ter dormido no volante. E aí isso lembra a gente dos comentários, muitas vezes, que a gente faz, né? Ah, fulano, isso por causa daquilo. Em vez de cuidar da nossa vida. E qual é a cena maravilhosa que estava acontecendo aí? O ser que estava para chegar, que a espiritualidade estava esperando, foi uma menina, aqui descreve, de 15 anos, vestido rosado e florido, que chegou e abraçou. Disse: mamãe, estava esperando você há tanto tempo. Agora você vai poder me dar colo de novo. Então, uma cena maravilhosa acontecendo do lado de lá, e os encarnados falando coisas negativas. Mais um trechinho que eu gostaria de ler. Ah, Florinda. Florinda fez por merecer. Ela se dedicou aos outros, mas também se dedicou aos outros, não se apegou aos bens materiais, mas também soube transformar a sua resignação, a sua dor, em resignação e bem ao próximo. Que a grande maioria de nós não consegue fazer isso, né? E aí, além desses comentários, tinham outros comentários também no velório. Ah, Florinda deve ter virado um anjo. Florinda agora virou um ser iluminado, vai ser nosso mentor, né? Lá na casa espírita. Florinda, o que era Florinda? Florinda era apenas alguém que havia conseguido cumprir sua tarefa com mérito adquirido, mas sem títulos imerecidos. Não era nenhuma alma sofredora,
mas também nenhum espírito missionário. Apenas um espírito em evolução, que é o que somos cada um de nós, né? E aí só uma observação aqui, para que não perdure nenhuma dúvida sobre nossas colocações, o espírito falando, né? É necessário esclarecer que nos casos de morte violenta, quase sempre o espírito permanece atordoado sem entender o que lhe aconteceu. É diferente dos casos de desencarnação, em que o indivíduo permanece por vários anos doente. Nesse caso, a morte já está chegando, né? Ou pelo menos se pensa, ou se pelo menos se prevê. A gente sabe que no caso de suicídio, de acidentes, é algo inesperado. Então é normal o espírito ficar atordoado. Mas a gente viu que sem apegos materiais e vivendo a nossa vida dentro do que é ser um homem de bem, no caso da Florinda, o atordoado foi questão de pouquíssimo tempo. Segundos, quem sabe, minutos, né? O importante é ressaltar que, tanto num caso como no outro, ou seja, morte violenta por um acidente, ou uma morte lenta por uma doença de muitos anos, de fato, o que determinará, de fato, a situação do espírito depois da morte do corpo, da morte física, não é o tipo de morte que teve. É o tipo de vida que o indivíduo levou. Florinda teve um desencarne violento e nem por isso ela teve problemas depois desse desencarne, tá? Nossa irmã, no caso Florinda, simplesmente cumpriu o que estava na programação reencarnatória. Depois ela reencontrou a filha querida, saiu da existência física com mais méritos, porque ela deve ter resgatado mais coisas, né? Mas com mais mérito do que quando chegou a ela nessa encarnação. E dentro da evolução alcançada, ainda pôde auxiliar o esposo na sua caminhada, que o esposo foi socorrido e levado para o hospital terreno, ele não desencarnou. Então, às vezes, a gente quer tanto ajudar um espírito desencarnado, um parente, um filho, mas nós não estamos bem, nós não estamos em condições. E, às vezes, a gente não deixa em condições o desencarnado. Ou o desencarnado não está bem, não consegue ajudar aqui. Independente se o encarnado quer ajudar um desencarnado, ou um desencarnado ajudar o encarnado, esse espírito tem que estar bem. Não pode estar revoltado, não pode estar magoado, porque senão a gente não tem condições de ajudar o próximo. Nesse caso dela, morreu por acidente, uma morte violenta, na flor da idade, já tinha perdido a filha. Onde está a tragédia? Onde está a injustiça nesse caso? Precisamos dilatar nossa visão espiritual sobre os acontecimentos da vida. Nem tudo é o que parece, a gente não tem todo o conhecimento, e a nossa trilha de evolução passa simplesmente por um caminho. Fazer primeiro a nossa mudança, a nossa reforma íntima, que é todo dia. Muito obrigada. Agradecer, né, a excelente palestra de hoje e fazer aquele recadinho, né, sobre o álcool. Se alguém tomou alguma bebida alcoólica ou uso de alguma droga, a gente pede que não entre na cabine de passe hoje, que venha preparado, né, para uma próxima palestra, né, quarta-feira ou domingo, justamente porque a nossa sala ela está toda preparada pelos espíritos amigos, né, com os fluidos benéficos para auxiliar, né? Também na segunda-feira nós temos o tratamento com muitas situações bem especiais, né, que precisam dessa sala limpa, preparada, né, com boas energias. Então a gente pede que deixe para uma próxima, né? Venha preparado numa próxima para participar também com a gente no passe. E agora vamos ouvir a oração de encerramento da Cátia. Mestre Jesus, nossos anjos, que nos acompanham, torcendo por nós, para que ouçamos
suas informações, suas intuições, e que podemos seguir essa trilha da evolução e não nos desviarmos do caminho. Sabemos que, como não viemos a passeio, temos alguns obstáculos a transpor, mas que possamos fazer todos os dias uma melhora do nosso espírito, que possamos todos os dias sermos um pouco melhor, todos os dias nos esforçarmos um pouco mais, julgar menos, olhar mais para dentro de nós e ver mais um pouco o que podemos mudar, para podermos chegar no dia do nosso desencarne e termos o merecimento de ter alguém para nos receber, de ter ajuda, de ter um consolo, de não estar revoltado, não estar transtornado e receber os fluidos benéficos que nesta casa já estão pairando em cima de cada um e muitas vezes não chegam ao nosso coração porque estamos com a mente ainda tão longe, tão dispersa, que possamos, ao entrar na sala de passe, nos conectar com a espiritualidade maior e receber todos os benefícios possíveis dentro do nosso merecimento, sairmos daqui com força para a nossa jornada, com mais fé, com mais esperança, com mais resignação, para colocarmos em prática a oração nossa de cada dia. Obrigadas a esses ensinamentos que temos, a toda a espiritualidade, agradecemos a oportunidade desta reencarnação, de estarmos aprendendo e melhorando sempre. Que assim seja.